Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí no isolamento de vocês? Bem, nós continuamos aí, né, com as nossas videoaulas e hoje nós vamos começar a apostila nova, né, a apostila I2 que vocês têm. Nós vamos trabalhar da página 5 a 13 e um novo assunto. Então, passou toda aquela parte de cartografia que nós vimos na apostila anterior, na apostila 1, e agora nós vamos começar com toda a parte de geologia e falando sobre a estrutura e idade da Terra, tá? Então, olha só, gente, quando nós falamos da Terra, nós temos que lembrar o seguinte, a Terra, ela é um sistema, certo? E esse sistema, ela é composto aí de 4 unidades que interagem entre si, que é a litosfera, que seria o meu conjunto das rochas, que é o que nós vamos estudar de agora em diante, a atmosfera, que é o meu conjunto dos gases, a hidrosfera, que é o meu conjunto aí das águas, então águas continentais e águas oceânicas, né? E isso tudo é a base da vida no nosso planeta. Então esses 3 elementos inorgânicos, ou esses 3 sistemas inorgânicos, vão dar a base, certo? Do sistema vivo que é a chamada biosfera. E que está baseada no quê? Na fotossíntese. Então, capta a energia que vem do Sol e vai, então, processar os elementos químicos, né? Os elementos inorgânicos para gerar a vida. Bem, esse sistema que nós vamos agora estudar, que é a litosfera, né? que é a Terra, mas a crosta terrestre, enfim, o meu conjunto das rochas, segundo os teóricos, né? Ela teria iniciado todo esse sistema, ou seja, o nosso planeta Terra, com toda essa organização aqui possibilitando a vida, teria iniciado ou teria se formado há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, inicialmente, a Terra seria uma bola de fogo, né? A partir de vários elementos que foram se aglutinando aí no espaço, e durante aproximadamente quase 2 bilhões de anos aí, essa bola de fogo ela foi se resfriando, certo? Para daí você ter a formação da crosta, a divisão dos continentes e dos oceanos, a formação de uma atmosfera primitiva, e aí sim, passados aí um pouco mais de 1 bilhão de anos, nós teríamos aí o surgimento da vida, inicialmente aí com as algas, que seriam o primeiro, né, conjunto de seres vivos primitivos que possibilitaram a vida. O grande mistério é justamente o que possibilitou isso na Terra e não possibilitou, por exemplo, em outros planetas do Sistema Solar. Ou então, se existe vida, né, além da Terra, aonde que ela acontece e quais são as condições, certo? Então nós hoje sabemos muita coisa a respeito da vida, mas da origem da vida ainda é uma grande incógnita para nós, certo? Mas enfim, o surgimento do nosso planeta e da vida, elas são concomitantes, certo? E elas vão ser registradas principalmente nas rochas. A gente não pode esquecer que parte dessa vida que a gente sabe que existiu aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás, ela está como que registrada nas rochas. Então, as rochas podem nos dar aí uma dica com relação à origem da vida, certo? Com relação a vários acontecimentos dos seres vivos na crosta terrestre. E para isso, nós temos que fazer uma análise, né? Ou seja, a ciência, a geologia vai fazer uma análise e vai tentar justamente montar um quebra-cabeças a partir justamente desses fósseis, das minhas camadas geológicas, e aí sistemas de datação, que vão nos dar um conjunto aproximado de a gente poder, por exemplo, fazer essas 2 afirmações anteriores, certo? Então, quando a gente faz uma datação, quando a gente faz uma sequência de datação, nós levamos em consideração, certo, as camadas geológicas, os fósseis, e aí sistemas de laboratório, né? Os radioisótopos, ou seja, a radiação dos elementos da minha rocha, e o carbono 14, que também é utilizado principalmente para eventos mais próximos
aos nossos agora, ou seja, eventos aí de 25, 50 mil anos para cá. Então você tem um sistema de datação que hoje permite a gente poder dar uma data aproximada, como eu dei aqui, do surgimento da Terra e da vida. Tá? Bem, na medida que nós vamos fazendo justamente esses estudos das diferentes camadas, encontramos fósseis, datamos, a gente começa a mapear os eventos principais. Esses eventos principais, né, são aí classificados numa tabela de tempo geológico que nós temos, certo? No qual esses fatos vão sendo resumidos no que a gente chama de éon, grandes eventos, certo? Eras, que é a divisão do éon, e os períodos, certo? Em que eles vão acontecer. Essa tabela geológica, que inclusive vocês têm ali na apostila, tá, gente? Então dá uma acompanhada, abre lá na apostila de vocês, vocês vão encontrar essa tabela. Ela é interessante porque aqui, ó, é o final dela. Então, quando a gente trabalha com essa tabela geológica do tempo, nós temos, na verdade, que pegar aqui na base, certo? Então, o início de tudo é um chamado pré-cambriano e no conjunto de eras, que são proterozoico, arqueano e ardeano. Na apostila de vocês está invertido, tá bom? Então, deem lá uma corrigida, porque isso aqui está invertido na apostila de vocês. Pode ver que, inclusive, lá, caracterizando, inclusive, o pré-cambriano, deixa isso claro. Então, pré-cambriano seria o éon, grande éon, e aí nós temos as 3 eras dentro do pré-cambriano. Nesses períodos, ardeano, arqueano e proterozoico, nós tivemos aqueles eventos iniciais que eu falei para vocês. Então, resfriamento da crosta, separação dos continentes, dos oceanos, atmosfera e o início de uma vida primitiva, tá? Isso aqui vai aí pelo menos quase 3 bilhões de anos nessa história aí do nosso planeta, tá bom? Então, essas 3 eras, elas são bastante longas. Aí você pode perguntar, por que ela é tão longa se mais adiante, né, ou aqui para cima da tabela, já começa a ter mais divisão e parece que tudo fica mais curto? Justamente porque nós temos, né, provas de eventos mais recentes, muito mais à nossa disposição do que esses eventos lá atrás primordiais. Então, a gente acaba esticando as eras, os períodos lá para trás, justamente porque nós não temos muito dado. O que a gente sabe do pré-cambriano seria isso, tá? Bem, fechado o pré-cambriano no proterozoico, nós começamos a ter um éon chamado fanerozoico, que é quando, então, a vida começa a se espalhar no nosso planeta. E aí nós vamos ter 3 eras principais, o paleozoico, mesozoico e cenozoico. Então nós vamos começar com o paleozoico e com a era mais antiga do paleozoico, que é o cambriano. Esses 3 períodos, a gente pode resumir aqui: cambriano, ordovinciano e siluriano, é quando eu tenho desenvolvimento dos peixes, tá bom? Eu começo a ter colonização dos continentes, então os animais começam a sair dos oceanos, tá? Dos rios, dos lagos, e começa a se adaptar ao solo. Os vegetais da mesma forma, e eu começo a ter então essa ocupação do nosso planeta, com vegetais e com animais, certo? No Devoniano, Carbonífero e Permiano, eu vou ter aí o domínio dos anfíbios, tá bom? Entre os animais, entre os vegetais, as pteridófitas, então família lá das samambaias, então grandes florestas de samambaias, nós vamos ter aqui nesses 3 períodos, tá? E nós vamos ter um evento interessante. Geralmente, nós gostamos muito de discutir lá a extinção dos dinossauros, mas a extinção dos dinossauros, essa grande extinção, não foi a primeira, certo? Foi a segunda, terceira, na sequência aí da história da vida no nosso planeta. A primeira grande extinção foi aqui, gente, no final do Paleozoico, no Permiano. Não se sabe se por quê, isso é uma coisa que hoje está se estudando, mas mais de 80% das espécies simplesmente desapareceram no final do Permiano, né? Os eventos que levaram a isso ainda são uma incógnita. Então,
Então, nesses 3 períodos finais, a gente tem essas características, né? Os anfíbios, as pteridófitas, e você vai ter, certo? Essa grande extinção. Também é bom assinalar, gente, aqui, ó, um nome bem comum, que é o Carbonífero. Então, uma dessas eras leva a uma classificação com relação a uma fonte de energia importante, que é o carvão mineral. Então, você vai ter aí grandes florestas de samambaias, que são as pteridófitas, tá? Formando justamente esse fóssil, esse processo de fossilização que leva ao carvão mineral, que é uma fonte importante de energia aí para nós, tá? Bem, extinguiram lá os anfíbios, vida nova, novo começo, nós vamos ter então o Mesozoico. Mesozoico, gente, ele tem 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo, sendo o Jurássico o mais conhecido de vocês, principalmente por conta daqueles filmes lá do Steven Spielberg, certo? O Jurassic Park, então você tem lá, né, os Velociraptors, os Tiranossauro Rex, né, os Brontossauros, tá bom? Então esses animais gigantescos, enormes, os chamados dinossauros, vão existir aqui durante esses 3 períodos, certo? Ainda está se estudando por que eles se agigantaram tanto, certo? Essa é uma dúvida. Há dúvidas também se todos eles se extinguiram. Acredita-se que as aves seriam os grandes herdeiros dos dinossauros, né? E não são répteis iguais ao que nós temos hoje modernamente, como os lagartos, né? Os dinossauros eram animais muito mais complexos. O próprio filme lá do Jurassic Park deixa isso claro, que eles teriam plumagem, que eles seriam coloridos, enfim. A extinção deles no Cretáceo está muito já associado, muito já se trabalhou, se pesquisou, ao choque de um meteoro que bateu lá em cima do México, lá na península de Yucatán, e fez uma alteração climática tremenda. Esses animais não resistiram e foram então extintos e sucedidos por um novo conjunto de animais. Importante destacar aqui também que, além dos dinossauros, nós vamos ter aqui, no início do Mesozoico, o início da separação do grande continente chamado Pangeia, e o início aí de um forte tectonismo, certo? Que no final do Mesozoico, você já tem 2 grandes megacontinentes, ou seja, você vai ter lá Gondwana e Laurásia, tá bom? E que na era seguinte, o Cenozoico, vai se dividir para os continentes modernos que nós temos hoje, né? As Américas, a África, a Eurásia, a Oceania e a Antártida, tá? Então, no Mesozoico já começa a ter também um evento geológico importante, que é a divisão ali da chamada Pangeia em 2 megacontinentes. E, posteriormente, essa atividade tectônica vai se intensificar e você vai ter, então, a formação dos nossos continentes conhecidos, dos 5, né, continentes conhecidos, se eu considero aí Europa e Ásia um só, chamada Eurásia, tá bom? Bem, extinguiu lá os dinossauros, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, o surgimento aí dos mamíferos que passam a dominar, nessa nova era, no Cenozoico, a cena global, tá bom? Então, esses mamíferos vão dominar o nosso planetinha aí todo, certo? No final, certo, do terciário, início do quaternário, começa a surgir ali um animal bípede, certo? Com o polegar, né? Grande revolução evolutiva aí, vai aumentar a sua caixa craniana e vai chegar o homem moderno, que é o Homo sapiens, certo? Que somos todos nós. E você vai ter aí também, em termos geológicos, eventos importantes relacionados com a formação de grandes cordilheiras e grandes montanhas, tá bom? Então, o Cenozoico, ele é marcado pelos mamíferos, pelo homem, pelo surgimento do homem, tá bom? E por esses eventos geológicos importantes, que é a formação das grandes cordilheiras, como Himalaia, Alpes, montanhas rochosas, Andes e assim por diante. Quase estava me esquecendo dos vegetais, né, gente? No Mesozoico,
eu tenho uma evolução dos vegetais, então eu tenho o surgimento das gimnospermas, que são os pinheiros, e no Cenozoico das angiospermas, que são aqueles vegetais que dão fruto. Tá? Então isso aí seria o resumo que nós temos em termos dos principais eventos geológicos. Tá? Depois de uma lida lá na apostila, é importante isso. Tá? E para fechar a aula de hoje, gente, deixa eu dar uma comentada a respeito aí justamente da deriva dos continentes, né? Então, só para reforçar, lá no final, né, do Paleozoico, início do Mesozoico, eu tenho um grande continente chamado Pangeia, que inicia lá no Mesozoico sua divisão em 2 megacontinentes. Laurásia ao norte, Gondwana ao sul. De Laurásia eu vou ter justamente 3 continentes modernos, Europa, a Ásia e a América do Norte. E de Gondwana, 4 continentes, tá? A América do Sul, a África, a Austrália e a Antártida. Tá bom? Gente, para fechar a aula, deixa eu dar uma dica de exercícios ali para vocês. É importante que vocês, nesse período que a gente está fazendo esse EAD, né, esse ensino à distância, que vocês, após cada aula, deem uma lida no conteúdo e vão fazer os exercícios. É importantíssimo isso aí, né, que vai fixar e também vai gerar dúvidas para que a gente possa também estar solucionando elas. Então eu peço que lá no livro de exercícios, vocês façam os exercícios 1, 2, 3 e 4, que é o resumo de tudo isso aqui que eu expliquei agora, nas páginas 3 e 4. É bastante coisa, vou ser sincero com vocês. Mas é importante para fixar esse conteúdo, né? Que se a gente tiver que fazer uma retomada no retorno, a gente possa aí, né, vocês possam ter aí pelo menos uma base nesse sentido, tá bom? Gente, espero que tenha sido aí satisfatório para vocês. A gente continua aqui gravando as aulas. Um abraço para todos vocês, né? E continue, se mantenham em casa.